nós estamos dando início aqui ao capítulo 5, que é sobre estrutura geológica. É o ramo da geografia que a gente chama de geografia física, certo? Que vai falar um pouco mais sobre a questão física da geografia, os fenômenos físicos da geografia. Nesse capítulo, nós vamos ver um pouco sobre a estrutura da Terra, a formação da Terra, sobre rochas, sobre movimentos internos e externos. Para começar, nós temos um vídeo aqui, um videozinho curto de 5 minutos, que ele fala sobre justamente a formação da Terra. A teoria de como o nosso planeta foi formado. Desde os primórdios da história, a capacidade única do Homo sapiens para a investigação e o raciocínio, aliada ao impulso de entender o mundo, criou narrativas eletrizantes sobre a origem de tudo à nossa volta. Costumávamos teorizar que a Terra havia surgido em alguma forja divina, sendo moldada com o martelo dos deuses a partir do éter puro. Em outras ocasiões, imaginávamos que nosso planeta emergiu de um grande oceano, conhecido como Caos, onde algo foi criado a partir do nada e depois preenchido com todas as criaturas vivas. Por mais emocionantes que essas histórias sejam, elas não estão à altura da realidade. A verdadeira história da Terra, revelada através da ciência em uma narrativa elegante e coerente, envolve forças e processos que espantariam até mesmo nossos antepassados mais supersticiosos. Nosso ponto de partida é a região que circundava uma recém-nascida estrela em um canto remoto da Via Láctea. Essa estrela é o Sol, ainda na sua infância, quando materiais como rochas, metais, gases e poeira giravam violentamente ao seu redor. O calor intenso do jovem Sol expulsava a maioria dos elementos leves, como o hidrogênio e o hélio da sua vizinhança. Estes elementos eventualmente se condensaram em regiões mais afastadas e formaram os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tudo se iniciou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Graças à gravidade, lei da natureza que dita que a matéria deve sempre atrair mais matéria, os elementos pesados ao redor do Sol se agregaram e lentamente formaram um planeta rochoso, a Terra, que no futuro abrigaria nossa espécie e incontáveis outras formas de vida. Embora a Terra primitiva já orbitasse ordenadamente o Sol, nenhum organismo poderia sobreviver lá. A radiação mantinha o planeta extremamente quente e não havia oxigênio. Além disso, meteoritos e grandes asteroides golpeavam a superfície a todo momento, gerando ainda mais calor. Chegou um momento que a Terra ficou tão quente que começou a derreter. Nesse período, iniciou-se um processo chamado de diferenciação, que dividiu o planeta em camadas. Como em um grande caldeirão, os materiais mais pesados, como o ferro e o níquel, afundaram, os mais leves subiram, e alguns elementos, como a água, evaporaram. Outros corpos planetários menores também cresciam nas redondezas do sistema solar. Em meio ao caos da Terra primitiva, um desses corpos, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte, colidiu com a Terra e explodiu, deixando muitos detritos rochosos para trás e transformando nosso planeta em uma rocha derretida novamente. A maior parte do material ejetado caiu de volta no mundo, mas uma fração entrou em órbita ao redor da Terra e aos poucos se juntou, formando nosso único satélite natural, a Lua. Além disso, por volta de 4 bilhões de anos atrás, acredita-se que um imenso número de meteoritos tenha atingido o sistema solar. Um verdadeiro bombardeio de proporções cataclísmicas, que produziu as maiores e mais antigas crateras de impacto na Lua. Qualquer vida presente ou em desenvolvimento na Terra durante essa época estaria em constante perigo, mas cientistas ainda discutem a possibilidade desses meteoritos, em vez de serem veículos de morte e destruição, terem atuado no transporte de moléculas importantes para o surgimento da vida. No fim desse estágio feroz da história do globo, onde elementos se uniram, colidiram, quebraram e se juntaram novamente, a crosta começou a esfriar e uma atmosfera se formou a partir dos gases nitrogênio, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e vapor d'água, todos emitidos por vulcões em constante atividade.
Após cerca de meio bilhão de anos, a superfície da Terra esfriou e solidificou o suficiente para que a água, no seu estado líquido, pudesse se acumular na superfície. Dessa forma, o vapor d'água presente na atmosfera se condensou, formando nuvens e precipitando novamente. Milhões de pequenos asteroides, conhecidos como condritos carbonáceos, também trouxeram mais água para cá, compondo assim os oceanos. Todos esses acontecimentos em série originaram um planeta com uma crosta sólida, um manto viscoso, um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. O calor e a rotação da Terra mantêm o núcleo externo em movimento, e todo esse metal em movimento no núcleo gera um campo magnético ao redor do globo. É esse campo magnético terrestre que protege o planeta de raios nocivos do Sol, chamados de vento solar. O vento solar também se choca com os gases na atmosfera e o campo magnético, fazendo com que o céu se ilumine um espetáculo de cores. Este fenômeno é conhecido como aurora polar ou aurora boreal. Hoje, nossa Terra não é mais jovem nem velha, e sim um planeta de meia idade. Ela esfriou o suficiente para permitir a formação de água líquida, mas permaneceu quente o suficiente para sustentar a vida. Ninguém sabe ao certo quantas espécies exatamente ela abriga. A maior estimativa é de cerca de 8,7 milhões, sem contar os micro-organismos. Essa jornada, que tirou o globo do seu estado ardente e o transformou no berço de tantas espécies, ainda é muito maior. E nós, seres humanos, fazemos parte de apenas uma pequena fração dela. É importante refletir sobre isso, pois nesse momento, mudanças dramáticas como variações no clima e grandes terremotos estão ocorrendo no sistema terrestre. Estudar a fundo essa jornada nos permitirá entender melhor esses processos e, quem sabe, caminhar na direção de uma solução. Pronto, pessoal. Alguém tem alguma colocação quanto a esse vídeo? O que é que vocês acharam? Bem, a teoria, como o próprio nome diz, né, ela acredita que o Sol e a Terra, todos os demais planetas, eles têm a mesma origem, né? Desde o Big Bang. E a partir dessa explosão inicial, os demais planetas foram sendo formados, né? E nós só existimos hoje, do jeito que nós somos, por causa do nosso Sol, né? A nossa proximidade e a nossa localização com relação ao Sol que nos permite termos vida, né? Estarmos aqui. Se nós fôssemos um pouco mais próximos do Sol ou um pouco mais distantes do Sol, nós provavelmente não existiríamos, ou pelo menos da forma que nós nos conhecemos, né? Se fôssemos mais perto, provavelmente não teríamos água líquida, que seria tudo vapor. Se fôssemos mais distante, provavelmente a nossa água seria toda congelada, né? Então, provavelmente não existiria a vida como nós conhecemos, pelo menos nós seres humanos. Vamos dar sequência. Então, pessoal, de certa forma, como está aí bem colocado, essas transformações, né, que nós observamos no vídeo anterior, elas continuam acontecendo, pois o planeta possui muita energia transformadora, certo? Essa energia, ela tanto vem de áreas internas, que a gente chama de forças endógenas, como ela vem de áreas externas, né, que nós chamamos de forças exógenas, certo? Então, no decorrer desse capítulo, no decorrer dessa unidade, nós vamos escutar bastante essas duas terminologias, endógena e exógena. Lembrando que endógena é o que vem de dentro e exógena é o que vem de fora, certo? E essas forças, elas vão gerar um fenômeno chamado intemperismo, que nós também vamos nos aprofundar no decorrer das próximas aulas. Mas, de antemão, intemperismo seria uma transformação, uma modificação física e química de todos os materiais, e biológica também, certo? Então, o que vinha a ser essas forças e essas energias que transformam o nosso planeta Terra? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma suposição? Que força seria essa? Quais seriam essas forças?
algum exemplo de força, a Sara colocou a água veio de outros asteroides. Sim, é uma teoria, Sara. E, assim, na composição da formação do planeta Terra, são elementos que formaram a água. Mas como a Terra passou muito tempo quente, uma bola de fogo, parte dessa água foi liberada, porque nós não tínhamos ainda uma atmosfera. Com o passar do tempo, com o resfriamento da Terra, parte dessa água foi sendo absorvida. Contudo, em vários momentos, né, da história geológica da Terra, ela foi bombardeada por asteroides. E esses asteroides, eles traziam entre eles elementos que propiciaram a formação da água. Ou seja, de grosso modo, a água que você está bebendo hoje, a água que você bebe hoje, essa água, né, que nós bebemos, ela tem aproximadamente a mesma idade da Terra. Se nós levarmos em consideração que na natureza nada se perde, tudo se transforma, essa água que eu acabei de beber, daqui a alguns instantes eu vou expelir. Essa água que vocês bebem, daqui a pouco vocês vão expelir também. Essa água vai para o esgoto, depois de algum tempo essa água vai retornar para um rio, e depois de alguns milhões de anos, algumas pessoas vão acabar bebendo essa água novamente. Ou seja, a grosso modo, essa água que nós bebemos, um dia, ela já foi xixi de dinossauro. Claro que a natureza reciclou, né? Ao longo de milhões e milhões de anos, bilhões de anos, essa água foi reciclada. Nosso planeta Terra, provavelmente, a não ser que tenhamos alguma catástrofe, nunca deixará de ter água. Mas sim, quando se fala em escassez, tem relação à água potável, porque nós estamos a cada vez mais poluindo nossos lençóis freáticos, nossas águas subterrâneas. Consequentemente, essa água fica impossibilitada de ser consumida. Ok? Sara, como eu coloquei, a Terra, na sua composição, ela possui a água. Contudo, ela vem sendo bombardeada. Foi mais bombardeada ao longo dos milhões e bilhões de anos e continua sendo bombardeada. Vez por outra, nós vemos imagens de meteoros que adentram a Terra. Esses meteoros, quando na sua composição, também trazem pequenas partículas de água. O que nós temos que entender é que quando se fala em planeta Terra, em universo, nós falamos em tempo geológico, né? Que é diferentemente do tempo que nós utilizamos, que nós mensuramos, que nós contamos. O tempo geológico é em milhões, bilhões de anos. Então é uma coisa que nós dificilmente conseguimos mensurar. Na nossa vida, que nós, com muito constante, com muito esforço, nós conseguimos viver 100 anos, nós não vamos ver quase nenhuma modificação no planeta Terra. Então, todas essas transformações que ocorrem no planeta Terra são transformações lentas e graduais. Pois não, quem queria falar? A Terra ela já passou por alguns momentos de congelamento, são chamadas as eras glaciais, certo? Então, em vários momentos a Terra foi congelada. Mas para ela virar uma bola de neve, uma bola de gelo, a água tem que existir. Então já teria que existir água previamente, certo? Na sua composição original, a Terra já possuía água. Só que como ela era muito quente, essa água evaporava e essa água ia embora. Contudo, com o passar dos anos, dos milênios que ela foi esfriando, parte dessa água começou a se acumular. E, consequentemente, essa água que foi se acumulando em rios e lagos, posteriormente em oceanos, veio propiciar a vida vegetal. Essa vida vegetal produziu oxigênio, produziu outros elementos que vieram a compor a atmosfera, e, consequentemente, vieram auxiliar na própria obtenção de mais água, na própria composição dos nossos oceanos. Porque se eu tenho uma atmosfera, aquela água que em algum momento estava dispersa, ela não vai conseguir vai conseguir sair do nosso planeta, porque a atmosfera vai barrar. Ou seja, hoje em dia é muito mais provável entrar água no nosso planeta do que propriamente sair, porque a nossa atmosfera não permite, certo? Para você entrar ou sair da nossa atmosfera, você precisa de muita energia, certo? Quem nunca viu uma estrela cadente? A estrela cadente, quando ela está entrando na atmosfera, que é uma rocha,
grosso modo é uma rocha, ela fica cadente, ela fica pegando fogo, porque ela vem com determinada energia, com determinada velocidade, e quando ela passa na atmosfera, ela vai sendo decomposta, formando aquela luz. Então, para a água sair do nosso planeta Terra, ela precisaria de alguma energia. Como, por exemplo, se tivesse algum meteoro que se chocasse com a Terra e parte dessa água fosse lançada. Então, é uma coisa quase que improvável. Então, uma pergunta que eu fiz, vocês acabaram não me respondendo, que forças seriam essas, né? Que transformam o nosso planeta. Essas forças seriam as forças internas, que a gente chama de forças endógenas, né? Porque a nossa Terra existe muita energia no interior dela. Existe uma camada repleta de material rochoso derretido e fica pressionando a nossa crosta terrestre a todo instante. Nós podemos imaginar o nosso planeta Terra como um ovo, claro que não pela forma, né, oval, mas mais ou menos pelas suas camadas. Onde nós estamos, que é a crosta, ela seria a nossa costa, a nossa casquinha do ovo, né? Ou seja, é muito fino em comparação ao restante. E todo o restante do ovo, ele está pressionando essa crosta terrestre para ela se romper ao longo dos milênios e dos bilhões de anos, certo? Então, por esse e outros motivos que nós temos alguns movimentos na Terra que nós vamos ver nas próximas aulas. E outra força também que o planeta Terra tem, outra energia que o planeta Terra tem, é a força humana. A princípio, nós não levamos muito em consideração, mas é uma força muito potente, que vem transformando o planeta Terra em pouco tempo. Fenômenos que o planeta Terra naturalmente levaria milhões, bilhões de anos para executar, nós seres humanos levamos décadas, no máximo centenas de anos. O homem, ele modifica a paisagem de uma forma nunca observada. Nunca se observou essa modificação que o homem moderno, né, o homem pós-moderno vem fazendo. Ele constrói cidades, ele desmata floresta, ele extrai minérios, fazendo aterros, represas e desviando os rios. Mas como nós poderíamos viver sem fazer tudo isso? Se você olhar ao seu redor, você vai ver sua casa. A sua casa nada mais é do que matéria natural. É areia, é rocha, é cimento. Então tudo isso foi retirado do planeta Terra. A parede que você está de frente agora para ela, um dia era solo, era argila. Para ser retirado, foi feita uma cratera. Não foi feita a modificação. Então, nós, seres humanos, somos a força mais modificadora do planeta Terra. Talvez não a mais imediatista, né? Porque quando nós temos um terremoto, nós temos um furacão, um vulcão, a mudança é quase que instantânea. Contudo, a nossa mudança é gradual, mas contínua. Ao longo de alguns anos, o homem modifica totalmente uma paisagem. Ao longo de alguns anos, o homem derruba uma floresta que levou centenas de anos para ser construída. Certo? Então, a força antrópica. Aqui, nós temos um infográfico, onde ele apresenta o que vem demonstrando no livro de vocês, que são, teoricamente, 6 fases de evolução do nosso planeta Terra. Certo? Aqui ele vem e tenta demonstrar de forma que se observe cada fase, primeira, segunda, terceira, até a sexta. Aqui nós temos as eras geológicas, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Sendo que a primeira fase, que é em torno de 4,6 bilhões de anos, onde a Terra era uma densa nuvem de gás e poeira, que se contraiu e formou o Sol. Outras partes dessa nuvem formaram partículas sólidas de gelo e rocha, que se uniram e deram origem aos planetas. Ou seja, o que é que essa fase está dizendo? Ela está falando do Big Bang, né? Que existe uma massa de energia, uma massa de nuvem de poeira, e essa massa ela foi se contraindo, foi se solidificando e formando todos os corpos que nós conhecemos hoje. Isso há 4,6 bilhões de anos. É uma coisa que nós não conseguimos mensurar. O segundo ponto, a segunda fase, ela aponta que a radioatividade das rochas fez com que a Terra recém-consolidada, ou seja, a Terra que foi recém-formada, ela se derreteu.
o ferro e o níquel se fundiram, formando o núcleo da Terra, enquanto, na superfície, flutuavam oceanos de rocha incandescente. O que é que ele está dizendo? Que, no primeiro momento, a Terra ela se consolidou, ela se formou. É como se você pegasse uma porção de terra molhada e você apertasse na sua mão e você formou aquela bolinha, aquele círculo, aquela esfera. Contudo, os materiais que ela era composta, altamente radioativo, elas formaram energia e veio ocasionar que ela viesse a se derreter. O material mais pesado, composto basicamente de ferro e níquel, eles foram para o núcleo, e o mais leve acabou formando a crosta. Contudo, nesse momento, devido à intensa energia, a nossa Terra era como se fosse um rio de lava, ou seja, incandescente, certo? Na terceira fase, no terceiro momento, que é aproximadamente há 4 bilhões de anos, ou seja, não tinha passado quase nada geologicamente se falando, a crosta terrestre começou a adquirir a forma. No princípio, havia grande número de pequenas plaquetas sólidas que flutuavam na rocha fundida. Ou seja, ela começou a resfriar, algumas partes continuavam líquidas, contudo, partes dela se formaram plaquetas, que a gente pode imaginar como pequenas ilhas flutuando. Contudo, essas pequenas plaquetas, elas continuavam derretendo e se solidificando ao mesmo tempo. Ou seja, não era nada muito consolidado, não era nada muito sólido. Ou seja, tudo era muito instável, totalmente impossível de se existir algum tipo de vida. Nesse momento, a gente não reconhece a água líquida. Ou seja, o oxigênio e o hidrogênio estão compostos aí, mas só que eles estão diluídos na rocha derretida. A quarta fase, né, que é com o passar de milhões de anos, a crosta terrestre se torna mais espessa. E os vulcões entraram em erupção e começaram a emitir gases, que formaram a atmosfera. O vapor de água se condensou, constituindo os oceanos, as rochas mais antigas da Terra, datando dessa época. Ou seja, com o passar do tempo, a crosta terrestre foi ficando mais espessa, se solidificando mais ainda. Certo? Os vulcões começaram a surgir. Como se forma um vulcão? Como eu falei, naquele momento, mais do que hoje, o movimento geológico era muito maior. Então, as forças que existiam internamente na Terra eram muito maiores. Então, como se eu formasse uma camada fina de rocha, que seria a crosta, mas aquela energia que estava no centro da Terra, ela queria sair. Então, em alguns pontos da Terra, ela acabava criando pontos de evasão, ela acabava rompendo aquela crosta e formando os vulcões. A partir do momento que aquele material era expelido, ele trazia junto com ele alguns elementos, dentre eles a água, em forma de vapor. E, posteriormente, com a formação da atmosfera, ela foi se acumulando nas depressões e vão formar os rios e os oceanos que nós temos hoje. A quinta fase, que é aproximadamente há 3,5 bilhões de anos, a maior parte da crosta terrestre já estava formada. Mas a configuração dos continentes era muito diferente da atual. Ou seja, nesse momento, provavelmente nós estaremos no supercontinente que nós chamamos de Pangeia, certo? Existia um único continente e agrupava toda a massa de solo que não estava coberto pelos oceanos e posteriormente veio a se modificar. A sexta e última fase, que vem colocado, aponta que a Terra continua em transformação. A crosta está dividida em enormes placas, que hoje nós chamamos de placas tectônicas, cujas bordas se modificam constantemente. Os continentes estão sempre em movimento, como resultado das forças do interior da Terra. Certo, pessoal? Então, os nossos continentes, eles continuam em movimento. Num primeiro momento, esse movimento ele foi chamado de deriva continental. Por quê? Porque se imaginava, como o próprio nome diz, em deriva, uma coisa que está em deriva é uma coisa que não se tem controle, uma coisa que eu não consigo mensurar para que local que ele vai. Só que, posteriormente, esse nome deriva foi substituído para tectônica de placas, porque já se observou que cada placa tectônica ela tem um determinado movimento. Então, o estudo ele apresenta que algumas placas estão se afastando, algumas placas estão se aproximando.
que a gente vai ver também na sequência das próximas aulas. Uma coisa que nós temos que tentar analisar ou tentar mensurar e diferenciar é tempo geológico de tempo histórico, certo? Quando se fala em tempo geológico, nós pensamos em idade da Terra ou idade do universo. E quando se pensa em tempo histórico, é a idade do homem, certo? Então, o tempo histórico ele é insignificante em relação ao tempo geológico. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Bem, a grosso modo, eu passei uma vista aqui, alguém perguntou se essa teoria diz que alguns outros planetas possuem água. Os estudos mais recentes apontam que sim, existe a possibilidade de outros planetas localizados em outras estrelas, porque o Sol é uma estrela, certo? Então, parte do que nós vemos à noite no céu são estrelas. Teoricamente, em cada estrela que nós vemos no céu, existe a possibilidade de ter outros planetas. E determinado local que aquele planeta vem estar localizado, não tão próximo nem tão distante daquele planeta, existe sim a possibilidade daquele planeta ter água. Agora, nada foi comprovado ainda. O geóide é a forma que a Terra tem, que ela não é uma esfera, muito menos um plano, né, como alguns gostam de dizer. Mas o que é geóide? Ela toda deformada, porque se você imaginar, nós temos montanhas e temos depressões. Nós temos o Grand Canyon, certo? Nós temos o Himalaia, nós temos picos gigantescos. Então, grosseiramente, nós colocamos a Terra como uma esfera, achartada nos polos. Mas, na verdade, ela é toda deformada. Na verdade, ela seria mais ou menos alguma coisa desse tipo, assim. A Terra, ela seria uma coisa mais ou menos dessa forma, certo? Algo desse jeito. Ou seja, ela não é um círculo perfeito, né? Até porque eu não vou fazer um círculo perfeito. Mas ela é mais para esse ponto aqui. Isso aqui é o geóide, porque nós temos montanhas e nós temos depressões. Vocês entendem? Vocês conseguem entender? A Terra não é uma esfera perfeita, isso mesmo. E ela vem mudando durante o tempo, isso mesmo, como estão colocando. Ela já mudou mais ainda. Hoje em dia ela ainda muda. Só que, devido à nossa composição da nossa atmosfera, que nós temos essa camada de gases que nos protegem, ela não permite que os outros corpos celestes eles adentrem o nosso planeta com mais força. Então, esse objeto, quando ele tentar entrar na Terra, ele vai ser destruído pela nossa atmosfera, pelo menos na sua grande maioria. Quando ele vier chegar aqui no planeta Terra, um objeto, um corpo que tinha alguns quilômetros de diâmetro, ele vai chegar com alguns centímetros. Certo? Quando chega. Certo? Então, a nossa atmosfera é o grande segredo. Para você dizer que vai ter água, existem alguns fatores no planeta. Ele vai ter que estar em um local onde ele não esteja. Ele tem que estar nem tão perto, nem tão longe daquele sol. Se ele estiver perto demais, a sua água vai derreter. E se ele estiver longe demais, a sua água vai congelar. Certo? Então, ele tem que ter uma atmosfera para aquela atmosfera fazer com que permitir que outros corpos não entrem nela e destruam aquela água, que lance aquela água para fora, vai ter que, de certa forma, ter algum tipo de vegetação, porque aquela vegetação ela vai contribuir com a recirculação daquela água. Então, são uma série de N fatores. Agora, para afirmar que existe, nós não temos como afirmar, certo? Nós temos como mensurar. Os cientistas estão procurando. Até porque é a grande bola da vez, né? O ser humano, ele procura outros planetas para explorar. Ele está procurando o quê? Vida em Marte, está procurando água em Marte, porque em alguns anos, provavelmente, nós, seres humanos,
nós iremos viajar para Marte. Não porque queremos só descobrir, queremos desvendar, mas porque queremos explorar. É o grande segredo o grande desejo do ser humano, explorar os recursos naturais. E como nós estamos destruindo, nós estamos cada vez mais explorando os nossos recursos naturais, nós temos que procurar em outros locais. Nós temos um videozinho também curtinho, que vai dar, em poucos minutos também, falar um pouco do tempo geológico. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre ele. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos,
que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com 2 pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Pronto, pessoal. Então, como nós observamos lá, nesse pequeno vídeo tentou demonstrar como é dividido a questão da escala geológica de tempo, né? Como tem no livro de vocês, na página 105, naquele infográfico que eu passei anteriormente, lá no cantinho, na barra superior, ele fica dividido em éon, em era, em período e em época, certo? Então, uma coisa que nós temos que observar, que talvez muitas vezes nós não conseguimos atinar, é que o homem, o ser humano, ele não conseguiu conviver, ele não conviveu com os dinossauros. Até porque os dinossauros, eles passaram a deixar de existir no Cretáceo. E nós só passamos a existir já no Cetáceo, né? No Plioceno. Os nossos ancestrais onídeos começaram a aparecer, a surgir no planeta Terra no Plioceno, ou seja, cerca de 62 bilhões de anos depois. É muito tempo, tá ok? Uma coisa que eu queria que vocês tentassem mensurar, para a gente tentar observar quanto é longo essa distância entre a origem do nosso planeta e os dias atuais, é uma alternativa que alguns livros utilizam, eu tentei resumir aqui nessa tabela, é transformar 4,6 bilhões de anos em um ano, onde todos os eventos que ocorreram nesses 4,6 bilhões de anos estariam contidos em apenas um ano, certo? Ou seja, no dia 1º de janeiro, quando se inicia o ano, que nós temos aqui, ou seja, quase 4,6 bilhões de anos, né, ocorreria a formação da Terra, no dia 1º de janeiro. Alguns meses depois, no dia 2 de março, as mais antigas evidências de vida apareceriam, ou seja, há 3,8 bilhões de anos. Em junho, ou seja, 6 meses depois da formação do planeta Terra, no dia 14, seria a consolidação dos primeiros continentes, ou seja, continentes estariam solidificando com mais eficiência. Em julho, um pouco mais de um mês depois, no dia 24, os primeiros organismos vivos eucariontes, né, que com células mais complexas, eles estariam sendo formados, ou seja, 2 bilhões de anos atrás. Em outubro, no dia 2, os eucariontes começaram a se diversificar, mais espécies iriam surgindo, ou seja, há 1 bilhão de anos atrás. Em novembro, já quase no finalzinho do ano, por volta do dia 18, o início da Era Paleozoica. Os grandes continentes, como a Gondwana, se formavam. Ok? Em dezembro, o último mês do ano, surgiu os primeiros répteis, ou seja, já se passaram 11 meses para os primeiros répteis começarem a surgir. No dia 12 de dezembro, o início da Era Mesozoica e da deriva continental. No dia 20, o início da separação entre a América e a África, né? A Gondwana, que era esse grande continente que fazia parte do hemisfério mais ao sul, ele veio se separar em América e África, né? No dia 26 de dezembro, já quase no final do ano, os dinossauros deixaram de existir. No dia 31 de dezembro, às 19h12, surgimento dos primeiros membros do Homo na África. Não é nem o Homo sapiens, é o Homo. Ou seja, no último dia do ano, o Homo começou a surgir, os nossos ancestrais. No último dia do ano, às 23h59 minutos e 57 segundos, Cabral chegou ao Brasil. Ou seja, faltando 3 segundos para o ano acabar, Cabral chegou ao Brasil, 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás.
E às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, ou seja, faltando 1 segundo para o ano acabar, nós iniciamos o século XX, certo? 100 anos atrás. Ou seja, aqui dá para a gente tentar mensurar como nós, seres humanos, que nós estamos aqui no último minuto, nós chegamos aqui na Terra, já no último minuto, nos últimos minutos do dia 31, nós já mudamos tanta coisa que a Terra levou 1 ano para construir. Ou seja, em alguns milhões de anos, nós seres humanos estamos modificando o que a Terra levou bilhões de anos para construir. Vocês conseguem observar isso? Que tudo que foi construído na Terra, nós, seres humanos, uma única espécie, que é uma das espécies que chegou por último, estamos destruindo. Nós gostamos muito de nos achar, né, de nos sentir, de achar que nós somos muita coisa, mas na verdade nós somos apenas um tipo de ser vivo que estamos na Terra. Mas esse único tipo de ser vivo está destruindo tudo que existe. Certo? Então, nessa primeira aula, se a gente conseguir entender essa escalazinha, tentar observar isso, que nós, seres humanos, uma única espécie, está destruindo tudo que a natureza, digamos assim, conseguiu construir, já é muito, certo, pessoal? Existem alguns vídeos, existem algumas teorias que mostram que nós, seres humanos, na verdade, nós somos a praga do nosso planeta, né? Existem alguns vídeos que mostram como seria o planeta Terra sem o ser humano. Então, tudo seria bem diferente. É só a gente mensurar, só a gente observar como foram esses meses de confinamento da pandemia. A poluição reduziu, locais que não se conseguia ver o céu, já se conseguiu ver, certo? Então, realmente, nós temos que parar e pensar o que nós, seres humanos, estamos fazendo aqui no planeta Terra. Será que vale realmente a pena nós transformarmos, modificarmos o ambiente a tal ponto de termos que procurar um outro planeta para sobreviver, né? Como já estamos procurando Marte. No próximo slide, eu apresento só o que vem a ser a Gondwana, né, que foi colocado. Ela pode tanto ser escrita dessa forma como dessa. Era o supercontinente, que basicamente ele era composto da América do Sul, da Antártida, da África, da Índia e da Oceania. E com o passar do tempo, ela foi se separando e foi se distanciando.